Peço desculpa, Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, os meus cumprimentos e em si cumprimento toda a mesa, bem como todas e todos os senhores deputados municipais. Cumprimento ainda o Senhor Presidente da Câmara e em si também todas as senhoras vereadoras e senhores vereadores, caros colegas presidentes de Junta de Freguesia, funcionários e público presente. Estamos aqui hoje para não só analisar o orçamento municipal e respectivas opções do plano, como também, e sem surpresa para ninguém presente e ausente, viabilizar o documento, postura, aliás, Sr. Presidente, amplamente divulgada, tornada pública e assumida na imprensa desde o princípio do ano. O Partido Socialista é um partido responsável, o Partido Socialista é fundador da democracia, tem no seu ADN o cumprimento dos princípios democráticos e a salvaguarda da estabilidade institucional, orçamental e de governabilidade da cidade de Lisboa. O PS tem um compromisso e uma relação de décadas com a cidade e com os lisboetas. E, acima de tudo, sabe, tal como o Sr. Presidente e a sua equipa, que muito do que se apresenta hoje como um documento 100% seu em termos de concretizações, não o é. E não o é, na verdade, pois muitos projetos e ações previstos ser concretizados e que se encontram refletidos nas GOPs são fruto da gestão socialista. Apesar de discordarmos de muitas medidas já enunciadas anteriormente, a verdade é que o Sr. Presidente irá colher alguns louros e inaugurar muitos investimentos em curso de uma gestão responsável, de uma gestão participada, de uma gestão que olhou para a cidade de forma atenta e progressista, de uma gestão que chamou todos os protagonistas políticos da cidade a participar em equipa, de uma gestão que colocou Lisboa no patamar de uma das mais procuradas capitais da Europa e do mundo. Tudo isto sempre com contas certas. À parte dos princípios democráticos em que se funda o Partido Socialista, só isto seria motivo bastante para viabilizar o orçamento e as GOPs. Mas não só este fato. Há mais motivos para o Partido Socialista querer e desejar viabilizar este documento. É que nós, socialistas, Sr. Presidente, queremos mesmo, desejamos mesmo que cumpra todas as promessas feitas aos lisboetas e à cidade. Aliás, exigiremos que cumpra as suas promessas, pois numa democracia avançada como a portuguesa, a responsabilidade de assegurar a governabilidade das instituições democraticamente eleitas incumbe às forças políticas com responsabilidades executivas, mas também às forças políticas que exercem o seu mandato na oposição, que é o nosso caso. Nós exerceremos o nosso mandato de forma responsável, transparente e com abnegado sentido de absoluta lealdade à nossa cidade e aos lisboetas. Relembramos que o Partido Socialista, tal como o deputado municipal que me antecedeu referiu, tem ainda um rol inacreditável de questões não respondidas no âmbito das comissões permanentes. Um rol que, neste caso, são cerca de 60 questões colocadas diretamente aos senhores vereadores, que não obtiveram resposta nem verbal, nem por escrito, e que foram colocadas no momento em que o orçamento não tinha sequer sido colocado à disposição, nem votado pela Câmara Municipal de Lisboa. Configura isto uma de duas coisas, ou desrespeito pela oposição, ou impreparação e falta de conhecimento sobre as matérias. A bem da democracia, quero muito que seja efetivamente a segunda, Sr. Presidente. Sr. Presidente, no dia 8 de dezembro, o Sr. Presidente e alguns dos seus vereadores reuniram com os Srs. Presidentes de Junta de Freguesia de Lisboa. Uma reunião tardia, como tive a oportunidade de lhe referir então, mas útil e produtiva, pensávamos nós, para aquilo que se pretende em abono das políticas públicas da cidade de Lisboa. Encontro esse onde se falou de tudo aquilo que era importante ao nível da gestão da cidade, em específico dos 24 territórios. Surpresa! Este é um documento que, na sua extensão, refere apenas 3 vezes a palavra ou o conjunto de palavras Junta de Freguesia. 3 vezes e numa lógica de sermos apenas convidados para participar numa qualquer outra situação que venha a ser implementada neste processo de gestão de mandato. Mais surpreendente ainda, Sr. Presidente, quando se percebe pela análise do documento do corte brutal
dos CDCs de mandato, um corte de cerca de 25 milhões de euros. Sr. Presidente, as juntas de freguesia, para além da sua legitimidade democrática, com autonomia financeira e administrativa, têm sido, ao longo dos anos, ao longo das gestões socialistas, parceiros estratégicos nas diversas políticas públicas da cidade, tanto ao nível do investimento como na concepção de projetos e ações nos territórios, ao nível daquela que é a gestão corrente. Pergunto-lhe, Sr. Presidente, será isto um sintoma de que o atual Executivo quer afastar as juntas de freguesia da estratégia da cidade, ou da estratégia que o município tem para a cidade? A estratégia do município para Lisboa não contempla a participação dos 24 presidentes de junta de freguesia eleitos. É determinante perceber, Sr. Presidente, pois nós, presidentes de junta, temos também de anunciar a quem nos elegeu se fazemos parte ou não da estratégia municipal. Ou as juntas de freguesia servirão para este novo órgão de gestão apenas para desenvolverem as tarefas que o município entende ou percepciona não ter capacidade ou grande vontade de as executar? E a propósito disto, e agora enquanto Presidente de Junta de uma junta socialista, registar a minha preocupação quanto às dezenas de trabalhadores com vínculo precário nas juntas de freguesia, por inerência das delegações de competências nas áreas da educação. São dezenas, Sr. Presidente, são dezenas na freguesia dos Olivais. São dezenas que exercem atividades numa competência do município. Tive a oportunidade de abordar também esta questão no dia 8 de dezembro e este documento, em apreço, hoje, não reflete nem vislumbra qualquer resquício de preocupação em relação ao futuro destes trabalhadores, destes colaboradores. O documento refere também, na área educativa, a preocupação com as refeições escolares. Quanto a esta matéria, Sr. Presidente, tal como em outras, o blá 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 é efetivamente bonito, mas urge saber e fazer acontecer o seguinte: as juntas de freguesia têm a responsabilidade do fornecimento das refeições escolares. É urgente rever os valores das capitações e dos encargos inerentes às refeições que se pretendem que sejam de qualidade. Este era um processo que estava a ser visto, debatido e negociado com o anterior órgão de gestão. O que pretende fazer o atual Executivo em relação a esta matéria, em relação a esta questão? Outra questão muito pertinente. Este documento revela o reforço de meios para o regimento de sapadores bombeiros. E bem, excelente até. O PS pretende saber qual a visão desta Câmara Municipal para as associações de bombeiros voluntários da cidade de Lisboa, que sempre em prontidão socorrem os cidadãos, salvaguardam os territórios e têm-se revelado e revelam parceiros indispensáveis. Visitou, no concreto, e em campanha eleitoral, Sr. Presidente, os bombeiros voluntários de Cabo Ruivo e outros. Pergunto se pretende encetar um processo que revitalize os quartéis de voluntários e alavancar financeiramente estas estruturas. Prevê a atribuição de equipamentos, prevê a atribuição de ambulâncias, autotanques e ou outros. É que sabe, Sr. Presidente, e agora, quanto a mim falo, existem por aí na cidade eleitos do PSD a chumbar orçamentos nas juntas de freguesia porque lhes exigem que este tipo de equipamentos sejam oferecidos pelas juntas de freguesia com os parcos orçamentos à nossa disposição. A responsabilidade da segurança, socorro e proteção civil da cidade é do município. E os bombeiros voluntários continuam a ser os parentes pobres do sistema da proteção civil. Último aspecto e para finalizar. O saldo de gerência previsto fixa-se em cerca de 176 milhões de euros, estimado, o que revela uma extraordinária capacidade de gestão da governação socialista, de resto, até registada pelo atual órgão de gestão no sumário do documento em apreço. Num orçamento de 1,2 mil milhões, com um saldo de 176 milhões de gerência orçamental, o Partido Socialista orgulha-se de deixar um município com a cidade com muita obra feita, de deixar o município de Lisboa com muitos projetos em curso, de deixar o município com projetos
prontos a iniciar, juntas de freguesia parceiras e a trabalhar em equipa, autónomas e com uma ótima e transparente saúde financeira, coisa que não nos aconteceu a nós, Sr. Presidente, em 2007. Contas certas e muito caminho para andar. Termino referindo que as propostas deste documento não podem ser catalogadas para além de meros projetos de intenção. Registro palavras como estudar, continuar a desenvolver, criar condições, fazer levantamentos, prosseguir, dar continuidade a... São palavras que acabam por ser o mote que nos leva a abster-nos, porque apesar de não nos revermos em muitas daquelas que são as medidas anunciadas neste documento, a verdade é que muito do que está implícito deriva e deriva ainda da gestão do Partido Socialista. Vamos naturalmente abster-nos e não queremos sequer pensar que na falta de projetos em concreto terá esta Câmara Municipal que se socorrer do projeto socialista para governar a cidade. Disse, Sra. Presidente. Muito obrigada.